E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Se tem alguma coisa que caminha junto com o amor, é o perdão. Não tem como a gente amar as pessoas se a gente não consegue perdoar elas. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre os conselhos e também o exemplo que Jesus deixou em relação ao perdão e como a gente pode aplicar isso na nossa vida. Lembrando que, assim como eu falei no vídeo passado, não é sobre religião, não é sobre hábitos, não é sobre costumes, é sobre a pessoa de Jesus e sobre o exemplo que a gente pode levar para a nossa vida, sobre como ser como Jesus e o que Jesus faria nas situações que a gente enfrenta todos os dias. Mas antes de começar o vídeo, eu queria pedir para que vocês se inscrevessem no canal, para que vocês deixassem o like e também para que vocês possam se inscrever no canal da minha igreja, que é a ADI, Ministério Independência com Cristo, e para que vocês acompanhem todos os nossos conteúdos e todas as novidades que estão por vir. Então, é isso. Roda a vinheta! Eu acho que esse pensamento sobre o perdão de Jesus é um dos pensamentos mais revolucionários na Bíblia, tanto para a época quanto para os dias de hoje, porque o senso comum, a natureza humana e as pessoas no geral, elas já têm uma ideia formada sobre como a gente deveria agir quando alguém fizer algum mal pra gente, e é o famoso olho por olho, dente por dente, que a gente sempre precisa devolver na mesma moeda, e isso não é o que Jesus diz. Então, é um pouco difícil, assim, é fácil de você falar quando se trata de perdão, tipo, perdoe, mas quando a gente se vê numa situação em que a gente precisa perdoar, é muito difícil lidar com isso, e só mesmo seguindo o exemplo de Jesus e vendo o como libertador o perdão é na nossa vida, a gente consegue. Antes da gente falar sobre o perdão em si, eu vou falar um pouco sobre o que a falta de perdão causa. E normalmente, quando alguma pessoa faz alguma coisa ruim pra gente, a gente guarda rancor, mágoa, mas eu vou nomear esse sentimento como raiva. Porque é isso que a gente sente, é aquela revolta dentro da gente do porquê isso aconteceu, do porquê essa pessoa tratou a gente, do porquê a gente tá passando por aquilo, do porquê o meu chefe tá me maltratando no trabalho, sabe? São esses sentimentos de raiva, e a Bíblia diz lá em Tiago 1:20 que porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Então, tudo o que vem da natureza humana, Deus não aprova. E aquilo não vai gerar bons frutos, sabe? Não tem como a gente, como eu disse no começo do vídeo, não tem como a gente amar o próximo. As pessoas falam hoje muito sobre amor e não perdoam, não dão a segunda chance para alguém, não liberam o perdão. E não tem como a gente amar e parecer com Jesus nesse quesito se a gente não perdoar. Existem algumas citações de Jesus em relação ao perdão, como por exemplo na oração do Pai Nosso, que ele fala, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas tem outra passagem também, lá no livro de Mateus, no capítulo 18, no versículo 21, que diz, então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus, você não deve perdoar 7 vezes, mais 77 vezes. Por que isso? Porque quando a gente erra, quando a gente peca e a gente vai pedir perdão para Deus, se a gente pedir perdão, Deus perdoa. E se a gente fazer de novo, Deus também vai perdoar. E se aqui a gente está tentando seguir o exemplo de Jesus, a gente também precisa perdoar o outro. Quantas vezes ele pedir perdão? Se ele pedir perdão 77 vezes, a gente vai perdoar, porque isso é um reflexo do que a gente viveu com Cristo. Então a gente precisa reproduzir isso através da vida do próximo também. Às vezes o perdão pode ser mais libertador para a pessoa que é ofendida do que para a pessoa que ofendeu, porque é como se você estivesse colocando um band-aid na sua cicatriz de rancor, de mágoa, e você não vai mais deixar isso te atingir. A gente sabe que a gente perdoou quando aquela cicatriz não dói mais. Quando você lembra daquilo e você não se machuca mais com aquilo, aquilo não te afeta mais. Muitas vezes a gente acha que perdoar as pessoas é só voltar a falar com elas normalmente, fingindo que nada aconteceu, seguindo a vida normal. Mas não. Perdoar é quando você consegue olhar para trás sem sentir dor, sem sentir que aquilo te machuca. Então, se você tá passando por um momento difícil com uma pessoa, onde ela tá te machucando, tá te ofendendo, e você não sabe como fazer, você não sabe se você dá o troco, você não sabe se você só fica quieto e escuta, perdoe.
libere o perdão. Independente do que ela falar, independente do que ela fizer, olhe pra cara dela e fale, eu te perdoo. E com certeza isso vai ser libertador pra sua vida. E você vai perceber que aquilo não vai mais te doer mais. E você vai poder continuar. E pra fechar, eu queria deixar o exemplo que Jesus passou em relação ao perdão. Porque depois de ser completamente torturado para que ele fosse crucificado, depois de muita gente zombando dele e rejeitando ele simplesmente falou, Pai, perdoa esta gente, eles não sabem o que fazem. E isso é um exemplo, porque Jesus poderia fazer qualquer coisa, Jesus poderia olhar para aquela gente e amaldiçoar aquelas pessoas e falar, Pai, amaldiçoou eles. Mas não, ele escolheu o perdão. E esse é o maior exemplo de humanidade, maior exemplo de amor perante as pessoas. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que Deus tenha falado com você através dele. E que a vida de vocês seja dominada por esse amor incrível, esse amor misericordioso, que é o amor de Jesus. Até a próxima semana, gente. Tchau, tchau.